Capítulo 1 Bênção do Oficial dos Céus. Entre os deuses dos céus havia uma chacota famosa conhecida por todas as partes dos 3 reinos. Diz a lenda que 800 anos atrás havia um antigo país dentro das planícies centrais, uma nação chamada Xianli. Aquela antiga nação tinha um vasto território, recursos abundantes e cidadãos satisfeitos. O país possuía 4 tesouros, belezas delicadas em abundância, literatura e arte bem desenvolvidas, ouro e joias e, por último, mas não menos importante, a renomada Alteza Real, o Príncipe da Coroa. Esta pessoa, Sua Alteza Real, Príncipe da Coroa, poderia-se dizer que ele era um homem um tanto quanto estranho. O imperador e a imperatriz consideravam-no seu menino de ouro. Eles o adoravam imensamente e proclamavam com frequência: "No futuro, meu filho certamente se tornará um sábio rei, deixando uma respeitável impressão para as gerações que vierem." No entanto, em relação ao que veio com sua realeza, as riquezas, o poder e a honra, o príncipe herdeiro não tinha interesse em nada disso. No que ele estava realmente interessado, sempre citando as mesmas palavras que costumava dizer a si mesmo, era: "Eu quero salvar as pessoas comuns." O jovem príncipe cultivou de forma sincera e dedicada. Durante essa época, 2 curtas histórias sobre ele se espalharam. A primeira história ocorreu quando ele tinha 16 anos. Naquele ano, a nação de Xianli realizou uma magnífica exibição de oferenda para os deuses. Embora essa prática já tivesse sido abandonada há inúmeros séculos, era possível imaginar a grandeza do evento através dos textos antigos e histórias verbais que sobreviveram. Dia da oferenda aos deuses. Rua principal dos deuses marciais. Ambos os lados da rua principal estavam transbordando em um mar de pessoas. Os aristocratas estavam sentados no topo das construções altas enquanto conversavam amigavelmente. Já os guardas imperiais abriam um caminho entre as pessoas, com suas impressionantes armaduras tilintando. As jovens dançavam graciosamente enquanto suas mãos brancas como a neve espalhavam pétalas de flores como se fosse chuva, colorindo o céu até onde sua força permitia chegar. Isso fez com que as pessoas questionassem o que era mais bonito, as donzelas ou as flores. Notas melodiosas soavam de dentro das carruagens douradas que flutuavam por toda a cidade imperial. Através dos guardas honoráveis, 16 cavalos brancos, com rédeas douradas, caminhavam lado a lado, enquanto puxavam uma plataforma magnífica. Localizado no topo da alta plataforma, estava o foco da atenção de todos, o artista marcial que faria uma apresentação para agradar aos deuses. Durante o desfile celestial, o artista marcial usava uma máscara de ouro, vestia roupas esplêndidas e empunhava uma espada em uma das mãos. Ele desempenharia o papel da primeira divindade militar a ter subjugado bestas demoníacas em um milênio, o Imperador Celestial e Deus Marcial Jun-Woo. Ser escolhido como artista marcial que realizaria este show poderia ser considerado uma grande honra e, portanto, o critério da seleção era extremamente rigoroso. Este ano, quem foi escolhido não era outro senão Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro. A nação inteira estava convencida de que ele se tornaria o artista marcial mais incrível que já realizou essa performance desde o início dos tempos. No entanto, naquele dia, algo inesperado aconteceu. O guarda de honra do evento estava dando sua terceira volta pelas muralhas da cidade, passando por um lado com uma dúzia ou mais dessas muralhas. Enquanto isso, na peça, o deus marcial no magnífico palco estava prestes a dar o golpe fatal no demônio. Esta foi a cena mais emocionante e, portanto, as pessoas de ambos os lados da rua principal ficaram entusiasmadas. A cada momento se tornavam mais agitadas, todos se empurrando e se esforçando para ver. Nesse exato momento, entre os empurrões de todos, uma criança caiu do topo da torre do portão da cidade. Gritos altos vinham de todos os locais e chegavam até os céus. No momento em que eles pensaram que a criança estava prestes a sujar a rua principal do deus marcial de sangue, o príncipe herdeiro levantou a cabeça levemente antes de dar um pulo e pegá-la. As pessoas tiveram tempo suficiente para vislumbrar uma figura branca, parecida com um pássaro, voar pelo céu vazio, antes que o príncipe herdeiro aterrissasse em segurança com a criança. Sua máscara de ouro havia caído,
revelando o rosto jovem e bonito anteriormente escondido. No momento seguinte, uma multidão de 10.000 pessoas começou a aplaudir o ato. As pessoas comuns ficaram encantadas, mas os ministros taoístas da Casa Imperial tiveram algumas dores de cabeça. Eles nunca teriam pensado em 1 milhão de anos que um erro tão gigantesco na apresentação poderia acontecer. Era ameaçador, ameaçador demais. Cada volta que a magnífica plataforma fazia em torno da cidade imperial representava uma oração por um ano de paz e prosperidade no país. Agora que isso for interrompido, não era o mesmo que chamar por um desastre? Os ministros estavam preocupados a ponto de se descabelarem. Depois de refletirem sobre o passado e o presente e a possibilidade de eventos que poderiam ocorrer no futuro, convidaram um príncipe herdeiro e sugeriram diplomaticamente: Sua Alteza, você pode encarar a parede por um mês para mostrar seu arrependimento? Você não precisa se arrepender de verdade. Apenas fazer um gesto para mostrar sua intenção será suficiente. O príncipe herdeiro sorriu antes de responder: Não vejo necessidade. Ele explicou seus pensamentos. Salvar pessoas não é algo ruim. Como os céus poderiam me culpar porque fiz a coisa certa? E se por acaso os céus decidirem te culpar? Então os céus seriam os errados. Porque as pessoas que estão certas devem se desculpar com as que estão erradas. Os ministros ficaram sem palavras. Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro, era exatamente esse tipo de pessoa. Ele nunca encontrou nada que não fosse capaz de fazer e também nunca conheceu alguém que não caísse de amores por ele. Ele estava sempre certo e era o coração do mundo. Assim, os ministros sentiram grande dor em seus corações ao pensarem: o que diabos você sabe? No entanto, não era conveniente para eles dizerem algo a mais, e eles também não ousariam fazer isso. Sua Alteza não iria ouvi-los de qualquer maneira. A segunda história também aconteceu no período em que o príncipe herdeiro tinha 16 anos. Segundo as lendas, no lado sul do Rio Amarelo existia uma ponte chamada Ponte Inian, onde um famoso fantasma vagou por muitos anos. Esse fantasma era absolutamente aterrorizante, vestido com uma armadura arruinada e chamas do inferno ardendo após seus passos. Todo seu corpo também era coberto de sangue e perfurado por numerosas lâminas e flechas. Para cada passo que dava, atrás dele seguiam-se traços de sangue e fogo. A cada poucos anos, ele aparecia de repente durante a noite, passeava ao sopé da ponte e parava os viajantes que passeavam para fazer 3 perguntas: Aonde estou? Quem sou eu? O que é que você vai fazer agora? Se alguém não respondesse corretamente, seria completamente engolido pelo fantasma em uma mordida. No entanto, ninguém sabia quais deveriam ser as respostas corretas. Assim, após vários anos, esse fantasma já havia engolido inúmeros andarilhos. O príncipe herdeiro ouviu falar sobre o assunto um dia enquanto estava vagando. Uma noite, depois de encontrar a ponte Inian, ele começou a guardar o sopé da montanha continuamente até finalmente encontrar-se com o fantasma que a assombrava. O fantasma apareceu num lampejo, e como esperado, era tão misterioso e aterrorizante quanto que os rumores estavam reivindicando. Ele abriu a boca para fazer a primeira pergunta ao príncipe herdeiro, a qual o príncipe respondeu a ele com um sorriso: Este é o reino humano. No entanto, o fantasma respondeu: Este é o abismo. Sorte de principiante, era apenas a primeira pergunta, mas ele já havia entendido errado. O príncipe herdeiro pensou consigo mesmo. Ele iria responder as perguntas de forma errada de qualquer maneira. Então por que esperar o fantasma terminar de perguntar? Assim, ele pegou sua arma e começou a lutar. Essa batalha durou até o sol se pôr, e a terra está coberta por trevas. O príncipe herdeiro era altamente habilidoso com artes marciais, enquanto o fantasma se tornava ainda mais assustador e terrível. Um homem e um fantasma lutaram naquela ponte até que as posições do céu e da lua tivessem praticamente sido invertidas. Nesse momento, o fantasma foi finalmente derrotado. Depois que o fantasma desapareceu, o príncipe herdeiro plantou uma árvore florida no sopé da ponte. Naquele momento, um taoísta que estava de passagem ouviu disseminar um punhado de solo dourado para ajudar a escoltar o fantasma para sua próxima vida. Ele perguntou: O que é que você está fazendo? O príncipe herdeiro falou suas famosas 7 palavras: Corpo no abismo, mas coração no paraíso. Quando o taoísta ouviu isso, ele sorriu um pouco antes de se transformar em um general divino, vestido em uma armadura branca. Ele pisou em uma nuvem mágica, convocou um vento forte e depois voou, desaparecendo em meio à luz do sol.
Só então que o príncipe herdeiro percebeu, por coincidência, ele inesperadamente encontrou o próprio imperador celestial, que desceu ao reino humano para subjugar bestas demoníacas. Todos os deuses já estavam prestando atenção a este deus marcial extremamente notável, depois que ele saltou para o céu no dia da exibição de oferenda aos deuses. Depois de saber que ele esteve no sopé da ponte Inian, os imortais começaram a perguntar ao imperador: "O que é que você acha dessa alteza real, o príncipe herdeiro?" O imperador Jun-Woo também respondeu com as palavras: "O futuro dessa criança é ilimitado, impossível de medir." Naquela mesma noite, o céu acima do Palácio Real se tornou antinatural, pois ventos e chuva causaram estragos. E em meio aos relâmpagos e trovões, Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, acendeu a divindade. Assim que alguém acende, o céu sempre treme em uma vez. Quando Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, acendeu, o céu imediatamente tremeu 3 vezes. Alcançar a imortalidade através de esforços e intuições de alguém era realmente difícil. Exigia talento inato, muito cultivo e a oportunidade certa. Renascer como um deus respeitado, frequentemente, era uma jornada de vida sem fim. Um jovem que ascendia à divindade e se tornava um pirralho arrogante no céu não era algo que nunca havia acontecido antes. Mas também havia muitas pessoas que amargamente se esforçavam a vida inteira cultivando, mas ainda assim não alcançavam a imortalidade. Mesmo que encontrassem uma chance no céu, se não superassem as calamidades celestiais, morreriam ou se tornariam um desperdício. Inúmeros humanos, como grãos de areia no deserto, viveram uma vida de mediocridade do começo ao fim, incapazes de encontrar o caminho certo devido à sua ignorância. E assim, Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, foi sem dúvidas o queridinho amado pelos céus. Entre as coisas que queria, não havia nada que não pudesse obter. Quanto ao que queria fazer, não havia nada impossível de se realizar. E quando ele quis ascender a divindade, ele realmente ascendeu a divindade aos 16 anos. A princípio, o príncipe herdeiro já era popular com seu povo. Juntamente com a maneira como o imperador e a imperatriz o amavam e sentiam muitas saudades, eles ordenaram que os templos em nome do príncipe herdeiro fossem construídos vigorosamente em muitas partes do país. Estátuas foram erguidas e todos se reuniram para prestar seus respeitos. Quanto mais crentes ele tinha, mais santuários eram construídos, e assim ele viveu mais e se tornou mais poderoso. Como resultado, em apenas alguns anos, o príncipe herdeiro de Xianli floresceu e atingiu o pico de seu poder. Até 3 anos depois, quando o reino de Xianli mergulhou no caos. A razão do caos deveu-se ao governo cruel do imperador, que levou um exército rebelde a se levantar por justiça. Contudo, embora o fogo da guerra já tivesse começado a arder no reino humano, os oficiais celestiais não podiam se intrometer como bem queriam. A menos que a guerra fosse resultado de demônios e fantasmas ultrapassando e violando seus limites, o que quer que estivesse acontecendo devia ser permitido acontecer. As disputas aconteciam em todo o mundo, todas as pessoas acreditavam que suas próprias razões eram justificadas. Se toda divindade interferisse, hoje você ajudará a apoiar seu país, enquanto amanhã ele ajudará seus descendentes a se vingarem. Isso não resultaria em imortais sofrendo golpes com frequência, algo que poderia eventualmente destruir toda a vida? No caso da Alteza Real, o príncipe herdeiro era algo que ele deveria evitar ainda mais. Mas ele não se importava com isso. Ele disse ao imperador Jun-Woo: "Quero salvar as pessoas comuns." Embora o imperador Jun-Woo tivesse acumulado o poder divino e espiritual por milhares de anos, nem ele ousava dizer essas palavras em voz alta. Quando ele ouviu o príncipe herdeiro dizer aquilo, seu humor podia ser facilmente deduzido. No entanto, o imperador não pôde fazer nada sobre isso, e apenas disse, impotente: "Você não pode salvar todo mundo." O príncipe herdeiro respondeu: "Eu posso." Portanto, ele desceu ao reino humano sem pensar 2 vezes. O povo de toda a nação Xianli naturalmente celebrou. No entanto, desde os tempos antigos, os contos populares já tentavam advertir as pessoas da verdade. O evento de um imortal não autorizado descendo ao reino humano definitivamente não era um bom sinal. Assim, os incêndios da guerra não cessaram e começaram a queimar ainda mais descontroladamente. Não era que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, não fizesse o possível para ajudar, mas é que teria sido melhor se ele não tivesse feito o possível. Quanto mais ele lutava, mais complicada a guerra se tornava. O povo de Xianli foi espancado até suas cabeças caírem e o sangue fluir, sofrendo de acontecimentos desastrosos.
Finalmente, uma praga varreu toda a cidade imperial e os rebeldes invadiram o palácio do reino de Xianli, terminando com a guerra. Pode-se dizer que a nação de Xianli estava lutando à medida que a morte batia sua porta. Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, foi quem o sufocou diretamente. Depois que a nação foi exterminada, as outras pessoas de repente perceberam algo. O divino Príncipe Herdeiro não era tão formidável ou perfeito como o mundo imaginava. Falando mais vulgarmente, ele não era apenas uma figura inútil que não era incapaz de realizar qualquer coisa, mas passível de estragar todo o resto. Incapaz de desabafar o sofrimento que sentiram após perderem suas casas e seus entes queridos, pessoas furiosas e cobertas de feridas correram para os corredores do palácio do príncipe herdeiro. Empurraram sua estátua divina e queimaram seus santuários. 8.000 templos queimaram por 7 dias e 7 noites, queimando até desaparecerem completamente. A partir de então, um deus marcial conhecido por proteção e paz desapareceu, e um deus demoníaco que atraía desastres nasceu. Quando as pessoas diziam que você era um deus, então você era um deus. Se eles disserem que você era merda, então você era merda. O que quer que as pessoas dissessem que você era, seria isso que você era. Sempre foi assim. Não importa o que, Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro, não conseguia aceitar esse fato. O que ele não pôde aceitar ainda mais foi o castigo dado a ele, banimento. Seu cultivo foi destruído e ele seria jogado no reino humano. Desde a infância, ele foi mimado de 1000 maneiras até quando cresceu. Então ele nunca sofreu as dores e dificuldades das pessoas normais. Assim, essa penalidade o fez cair do mais alto das nuvens até a lama. E nessa lama foi a primeira vez que ele passou fome, pobreza e a sensação de sujeira. Foi então a primeira vez que ele fez coisas que nunca se imaginou fazendo. Furtando, roubando, xingando violentamente e abandonando-se ao desespero. Prestígio completamente perdido, autoestima completamente destruída. Ele se tornou tão feio quanto se queria que ele fosse. Mesmo seus subordinados mais dedicados não conseguiram aceitá-lo mudar dessa maneira, e assim escolheram deixá-lo. Corpo no abismo, mas coração no paraíso. Essas 7 palavras foram gravadas em quase todos os lugares nos quadros e placas de pedra da nação de Xianli. Se eles não tivessem sido quase totalmente queimados na guerra, se Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, os visse novamente, ele seria o primeiro a se apressar em esmagá-los. Porque a pessoa que disse pessoalmente aquela frase já havia provado que quando seu corpo estava no abismo, seu coração não estava no paraíso. Ele ascendeu rapidamente e desceu ainda mais rápido. As palavras do deus marcial e seu olhar gracioso, tendo encontrado um demônio e um deus por acaso na ponte Inian, pareciam coisas que haviam acontecido ontem. Os céus suspiraram um pouco, pois as coisas que aconteceram no passado permaneceram no passado. Muitos anos se passaram quando um dia um som alto sacudiu os céus. Aquela Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, subiu à divindade pela segunda vez. Desde os tempos antigos, os deuses que haviam sido banidos o tratavam como um contratempo que levava a um colapso total, antes de se degenerar em um fantasma ou demônio. Havia muito poucas pessoas que foram capazes de reverter suas sortes e retornar aos céus após serem banidas. Esse evento de ascensão pela segunda vez foi algo inteiramente digno apenas dos vigorosos e fortes. O que foi ainda mais vigoroso foi que logo depois que ele subiu, ele entrou no céu para espancar e matar todos em todas as 4 direções. Assim, o príncipe herdeiro apenas subiu durante o tempo necessário para queimar uma vareta de incenso, antes de ser derrubado novamente. Uma vareta de incenso. Pode-se dizer que foi a mais rápida e violenta ascensão da história. Se alguém dissesse que sua primeira ascensão era algo a ser louvado, então a segunda ascensão só poderia ser chamada de farsa. Depois dessas 2 vezes, todos no céu deram as costas a este príncipe herdeiro. Mas embora o abandonassem, ainda se sentiam um pouco em guarda. Afinal, depois que ele foi rebaixado uma vez, ele foi levado a tal estado de desespero. Agora que ele foi banido 2 vezes, ele se tornaria um demônio e viveria abusando das pessoas comuns? Quem diria que depois de ser rebaixado novamente, ele não se tornou um demônio e sinceramente se adaptou ao seu estilo de vida banido. Não havia problema de verdade, o único era que ele era realmente muito diligente.
Às vezes ele se apresentava nas ruas, cantando ou tocando com maestria instrumentos de sopro e arcos de todos os tipos. Até quebrar uma pedra gigante no peito não era nada difícil para ele. Embora eles tivessem ouvido falar há muito tempo que Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, podia cantar e dançar e era multitalentoso, vê-lo em uma situação como essa realmente fez o humor de alguém se tornar complicado. Às vezes, ele até aceitava diligentemente e conscientemente os escombros. Todos os deuses ficaram surpresos. Para que as coisas se tornassem assim, era realmente inimaginável. Hoje em dia, se alguém disser ao outro que você deu à luz a um filho que é o príncipe herdeiro de Xianli, isso seria muito mais desrespeitoso do que amaldiçoar os descendentes dessa pessoa. De qualquer forma, ele já foi a inigualável beleza Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, que foi classificado como oficial do céu. Para alcançar este estado, realmente não havia mais ninguém como ele. O chamado apelido de Chacota dos Três Reinos se deve exatamente a esse motivo. Depois de rir, aqueles que eram mais sentimentais talvez suspiravam. O orgulhoso e reservado filho dos céus do passado realmente desapareceu. Suas estátuas divinas tombaram e sua antiga nação foi destruída sem restar um único crente. Lentamente, ele se tornou alguém gradualmente esquecido pelo mundo. Assim, ninguém sabia por onde ele andara. Ser banido uma vez já era uma vergonha e uma humilhação extraordinária. Para ser banido 2 vezes, ninguém poderia subir novamente. Depois de muitos anos, de repente houve um dia em que o céu foi novamente perturbado por um barulho alto. Foi extremamente violento, o chão tremeu e as montanhas também. As lamparinas do altar que queimavam dia e noite também balançaram, enquanto as chamas dentro dançavam violentamente. Oficiais celestiais que foram acordados saíram de seus próprios salões de palácio, apresentando-se enquanto perguntavam: quem é o iniciante que acendeu? Este lugar está tremendo muito. Quem sabia que logo depois de suspirar, que incrível, à primeira vista, todos os deuses do céu se sentiam como se fossem atingidos por um raio repetidas vezes. Você ainda não terminou. Aquele famoso, esquisito, a chacota dos três reinos, Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro das lendas, ele realmente ascendeu a divindade novamente.